Bom, 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 hoje é dia 13 de novembro, são 10 para meio-dia. Não é um horário muito bom para estar aqui no terraço quente, mas eu estava trabalhando e desde ontem à noite eu começou a ter oscilação na internet aqui da casa. Aí eu tô só pelos dados e o que eu faço depende de internet, mas às vezes a gente tem que ter uma maldadezinha espiritual. A maldade que eu digo assim é, na hora que a internet faltou ontem, eu tava disposta a trabalhar o dia inteiro até a noite. Aí na hora que a internet faltou, eu fiz uma coisa que eu já deveria ter feito há um tempo, né? Porque desde que eu vim pra cá, eu tô orando menos, aí não tô lendo a Bíblia e tal. Porque eu não saio de casa e eu meio que associo, vou orar na hora de sair de casa, alguma coisa assim. Na verdade, a gente tem que orar, né, diariamente para as causas da vida. E aí ontem à noite, quando faltou a internet, eu falei, não vai ter jeito, eu não tenho como trabalhar. O que eu vou fazer? Minha sobrinha não tava aí, meu irmão não tava, minha cunhada. Então eu falei, vou orar e ler a Bíblia. E aí eu peguei, quando fui orar, eu apresentei diversas causas assim para Deus, né? Mas teve uma específica que ela deu, sabe aquela que dá uma pinçada assim no coração? Que foi a que me mexeu mais comigo internamente, quando eu trouxe. E durante a oração. E aí, levantando a oração, antes de levantar a oração, eu, mesmo não estando jejuando e me consagrando, como eu fiz no início do ano, né, de uma forma mais obstinada, eu pedi a Deus assim para ele eu costumo fazer isso, eu já falei aqui, às vezes eu gosto de simplesmente abrir a Bíblia de forma aleatória, e esse aleatório talvez seja para o homem, mas se você fizer isso com fé em Deus, Deus ele te mostra coisas. Ele pode mostrar de outras formas, né? Esse é o meu jeitinho com Deus. Nem todo mundo tem fé para fazer isso. A pessoa que não tem fé é aquela que, é abrir. Não entendi, não gostei, vou abrir de novo. Aí você vira um jogo. E no final também tem uma outra questão. A gente não deve buscar a Deus como se ele fosse um oráculo, ou uma bola de cristal, ou um gênio da lâmpada. Algo que tu vai fazer isso, que quer. Tu tá buscando, tipo, adivinhação. Não pode. Sabe? As coisas elas têm um propósito de longo prazo. E todas essas pessoas que buscam coisas espirituais para. Dependendo de como está seu coração, para coisas de curto prazo e material, se a sua intenção for só essa, pode ser que Deus não te responda, que ele não se agrade muito da tua busca. E não é que você não possa pedir para coisas de curto prazo e materiais, mas é o coração na balança. Teu coração é colocado numa balança na hora que você pede, fala com Deus, sabe? E aí ele determina se ele vai abrir, vai revelar, se ele vai falar contigo ou se você será alinhado, ignorado momentaneamente e alinhado e corrigido. Eu abri a Bíblia num trecho que eu nunca ouvi falar. Eu adoro isso. Eu gosto porque, de certa forma, dá uma certa idoneidade para o que eu estou perguntando e para o que Deus está respondendo. Mas sempre existe também a possibilidade, que é uma forma que eu gosto, de confirmar isso e de outras formas, sabe? E aí ontem eu levei uma causa específica para Deus e aí abri num trecho que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou passar ele aqui, cada um pegue de acordo com as suas necessidades, né? A minha eu sei qual é, Deus respondeu, falou, mas cada um sabe de si. O que pega pra mim um ponto, não pega pro outro e tudo mais. Só que eu fiquei muito maravilhada com o nível de detalhamento da história e com todas as metáforas e todas as parábolas que você pode tirar dela para as coisas da vida. Eu fiquei realmente encantada, assim, eu falei, gente, como que as coisas são precisas, né, com Deus. E
E aí, desde ontem tá sem internet, eu tentei trabalhar agora de manhã, eu fiz algumas coisas, mas a internet caiu de novo de um jeito que eu não tô conseguindo nem com meus dados usar pra subir o que eu preciso aqui no negócio lá do trabalho. Então eu avisei lá, o menino tá trabalhando comigo, que eu tô com um delayzinho, e aproveitei pra vir gravar o vídeo, né? Porque eu falei, já que não tem internet, né? Então vamos fazer o que a gente sente no coração de Deus de fazer. E aí ontem aí vi essa parte que eu nunca tinha, eu não conheço os personagens, eu não conheço a história, então assim, certamente não vai ser tão bem explanada quanto se fosse alguém que conhece inteiramente. Porém, deu para eu ler alguns trechos na internet, vi alguns vídeos e apliquei na minha vida e na minha necessidade, aí eu vim trazer. Bom, eu abri em Juízes, capítulo... Depois de eu fazer uma pergunta específica e orar sobre algo específico, eu abri em Juízes ali, vamos botar aqui no capítulo 8, né? Mas como é uma história corrida, não, na verdade foi Juízes 9. Só que como é uma história corrida, eu abri aqui na segunda página, então eu precisei voltar um pouquinho para entender o que estava acontecendo, mas eu acho que majoritariamente é Juízes 9. Eu acho que ele contém toda a parte da história que... E assim, ele é muito grande. Eu não sei se vai ser um pouco xoxante a leitura, mas eu vou ler. Eu acho que é a melhor forma de a gente começar a entender o que está dizendo aqui, e depois eu vou tentar explicar. Ele começa assim: Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Quem é Abimeleque? Até então não sabemos. Mas eu já vou adiantar, Abimeleque foi um homem que foi rei, que eu entendo, de Israel, né, do povo de Deus, mas ele foi num momento em que não tinha rei lá, né, ninguém no sistema de monarquia governava Israel. A gente está falando aqui da época de juízes, eu já falei nos vídeos atrás, que nessa época Deus levantava pessoas que não eram reis, porque o rei de Israel era o próprio Senhor. Então ele levantavam pessoas para serem apenas juízes, como se fosse ali uma coliderança, mas não era intitulado rei, sabe? A gente teve mais na frente também ali a história, por exemplo, de Saul, que foi um rei que foi pedido pelos homens, e foi escolhido por questões de vista, questão material. E aqui tem um outro rei que na época dos juízes foi levantado, e aí que tá, ele não foi levantado pelo povo, necessariamente. O povo, ele, em algum nível, queria, né, aquilo, mas, na verdade, ele foi meio que, não sei se essa expressão é conhecida, gambelado. Ele foi meio que enganado por um homem chamado Abimeleque, que ele dá um golpe para conseguir ser rei do povo de Deus. Só que ele foi um rei tirano e tudo mais, e a partir do capítulo 9 ele vai contando sobre Abimeleque, o que ele faz para dar o golpe. Depois vem uma parábola muito interessante que uma determinada pessoa ela conta para o povo para meio que explanar o que Abimeleque fazia. Depois tem um outro título que é um momento em que entra um espírito maligno no meio do povo ali para meio que quebrar essa aliança de Abimeleque com o povo. E por fim, vai contando a história de uma luta que tem, né, nessa situação aí, quando começa essa rebelião interna ali, e termina com a morte de Abimeleque. Pelo menos esse é o capítulo 9, com aqueles subtítulos. Vamos lá então. Já tem um contexto geral, já sabe mais ou menos. Porque quando eu li isso aqui, eu não sabia nada. Eu terminei de ler, eu entendi algumas coisas, outras não. Aí conforme eu fui lendo e tal, aí eu fui abrindo a minha mente, né? Fui lendo outros textos e vendo os vídeos. Vamos lá. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou o osso do vosso e carne vossa.
Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Aqui então está contando, eu vou ler por partes. Aqui está contando a parte em que o tal de Abimeleque, ele, com suas palavras, ele convence algumas pessoas do povo ali a falarem bem dele. E ele usa uma estratégia que não estava de acordo com Deus, né? Porque assim, o problema não é ser estratégico, o problema não é você usar palavras dentro de uma estratégia, ou o problema é quando você faz isso fora da vontade de Deus, porque Deus é o estrategista dos estrategistas, isso é fato. Agora, esse homem, ele não estava agindo de acordo com a vontade de Deus. E aí o que ele faz para conseguir reinar num povo que o rei era o próprio Senhor? Era para o Senhor ser o rei. Aí ele vê uma situação. Aqui fala que ele é filho de Jerubbaal. Eu não sei quem é Jerubbaal, mas eu também li na internet, falava que eles eram filhos de Gideão. Não sei se Jerubbaal é uma mulher, não deve ser. Não pesquisei sobre. Mas ele é associado a Gideão. E Gideão, num capítulo antes, né, Gideão é aquele dos 300, que estava no lagar, aí Deus fala para ele separar 300 homens, né? Então Gideão era um homem de Deus e ele chega um momento que ele tem muitos filhos. E um deles é, pelo que eu tinha lido em outro lugar, que era esse tal Abimeleque. Ele era tipo um filho afastado de uma concubina de outra cidade. E aí esse Abimeleque, ele cresce o olho sobre a Siquém, né? Que é essa cidade, que é esse povo. E aí Gideão diz o seguinte: olha, eu não vou, porque o povo estava até pedindo: Gideão, reina aqui sobre a gente, sabe? Ele falou: não, nem eu, nem meus filhos, ninguém vai reinar, quem reina aqui é o Senhor. Só que Abimeleque era um homem ambicioso, tá? Ele era uma pessoa ambiciosa, que gostava de status, que queria reinar não por amor a Deus, amor ao povo ou a função, sabe, de servir o povo. Ele queria reinar porque aquilo dava status para ele. Então ele pouco se importava com o povo, ele queria apenas o status da função. E aí Abimeleque vai, para ele conseguir isso, ele usa de estratégias, né, ali fora da vontade de Deus. Uma das estratégias que ele usou foi, ele chega pro povo e fala o seguinte: oi, princesa! Linda. Ele chega pro povo e fala assim: olha, o que vocês preferem? Porque eram 70 irmãos, né? Só que ele era o mais afastadinho ali. Vocês preferem ter 70 pessoas podendo dominar em cima desse povo? Isso não vai ser legal, entendeu? Vai causar discórdia. Ele começa a instruir como se fosse assim: é melhor ter um só do que ter um monte. E aí vai convencendo o povo de que seria saudável botar tudo aquilo debaixo da mão de uma pessoa e não deixar para os 70. Só que a verdade é que não era nem dele nem dos 70, era de Deus. O que eu achei interessante de todo esse capítulo, toda essa história, é porque ela diz muito sobre alianças que fazemos durante a vida, sobre sobre alianças e sobre não tem outra palavra, é essa. E aí o povo, que era para ter uma aliança com Deus e servir a Deus, ele se coloca debaixo dos pés de Abimeleque. E Abimeleque começa a comandar ali de uma forma tirânica e controlando o povo que era de Deus.
E ele, para fazer isso, além de ele gambelar dessa forma, usando a palavra, né? A palavra sem eloquência, dizendo, vocês, é melhor ser de um do que ser de vários, né? Só que é aquilo, não precisava nem ser de um nem de vários, podia ser de Deus. E ele, além disso, ele vai e mata, ele dá um golpe. Ele vai e mata todos os irmãos para poder ele ser o único a ser rei ali, a ganhar a coroa. E toda essa maldade que ele fez, e aí ele começava a controlar o povo de forma tirânica, né? E o que acontece? O problema não é só a tirania. Ele trouxe para Siquém, e ali para o povo de Deus, idolatria. Ele trouxe outros deuses. E isso não agradou a Deus, e é o que eu falo. A aliança que o homem tem mais importante é com Deus. Se às vezes a gente se associa com outras pessoas em qualquer nível, seja um relacionamento conjugal, de amizade, no trabalho, qualquer tipo de aliança que a gente faz com outras pessoas que tragam para a nossa vida a idolatria, ou seja, você servir, amar, buscar e pedir coisas para outros deuses, isso não agrada a Deus, o Criador. O Deus do povo hebreu, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não agrada, porque ele é o Deus único, onipotente, onipresente, onisciente. Então, quando se criam outros deuses para coisas menores e materiais, entendeu? É uma coisa que desagrada a Deus. E Abimeleque, ele traz isso para o povo, sabe? Ele era um deus, ele era um rei idólatra e que deturpou ali a vida do povo na presença de Deus. Então era melhor que o povo tivesse ficado sozinho, só com Deus, do que com alguém que não o servia. E aí vem a parábola de Jotão. Jotão era o irmão mais novo. Ele mata 70 irmãos, só que o mais novinho, o caçulinha, chamado Jotão, ele ou é poupado, ou ele foge, eu não sei direito o que acontece, mas ele não morre. E aí ele vai, olha o que acontece. Ele vai para o alto do Monte Gerizim e ali ele pronuncia, ele fala uma parábola. E por que ele faz isso? Essa parábola ela vai dizer exatamente do relacionamento e dessa questão de Abimeleque ter sido colocado como rei. Só que ele não podia falar isso diretamente, porque senão ele seria, na verdade, só de falar parábola ele já foge depois, porque ele sabe que vão querer caçar e matar ele. Mas, de qualquer forma, ele não podia ser muito direto, porque isso ia expor muito. Então ele faz uma parábola. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Tipo assim, é aquela coisa que tu fala assim, Abimeleque, eu vou falar, é um nome bíblico. É alguém bom ou mal? Não sei. Não sabia. Jotão, nunca ouvi falar, mas vamos ler a parábola de Jotão. Ela fala assim: e dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim. E levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Bonito. Tipo assim, ele sabia que estava falando por Deus, então ele falou: se vocês me ouvirem, Deus vai ouvir vocês. Foram uma vez... agora começa a parábola. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Aqui está falando que árvores, é uma parábola, que as árvores estavam procurando para si alguém que reinasse sobre elas. Aí elas começam a ir em diferentes tipos de árvore, pedindo que, você, essa árvore desse tipo, você que vai reinar sobre nós. E aí elas vão sendo negadas, olha o que acontece. Foram uma vez as árvores ungir para um rei. Elas começam com a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria labutar sobre as árvores? Interessante. Aqui a oliveira está falando assim: eu já tenho uma função. E eu achei muito interessante isso aqui. Não, vamos terminar de ler, depois eu vou falar. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens a mim prezam e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Agora foram na figueira. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura
o meu bom fruto e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que, em verdade e sinceridade, obrastes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai, e mataste os seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Ok, ele começa com uma parábola, mas ele termina falando rasgado. Ele começa com uma parábola para explicar para o povo, e depois ele fala o seguinte: se está tendo sinceridade nisso, é como se ele tivesse profetizado sobre, e ele tivesse lançado uma maldição caso aquilo realmente não fosse de Deus, digamos assim. E ele fala: se tem verdade e sinceridade nessa coroação de Abimeleque, e se isso está de acordo, se foi algo que foi bem feito para com a casa do pai dele e tudo mais, né? Aí ele fala assim, cadê a parte da alegria? Pois se em verdade e sinceridade usastes, se foram sinceros e verdadeiros com Jerubaal, lá, com os antecedentes e com sua casa, alegrai-vos no rei, que foi escolhido. E também se alegre ele convosco. Que tenha alegria entre o povo e o rei. Mas, se isso foi feito, mas se não, ou seja, se não foi feito, né, de acordo e com alegria, que saia fogo de Abimeleque, igual saiu do espinheiro da parábola, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, ou seja, consuma a cidade e a casa ali, e saia fogo de Siquém e da casa e consuma Abimeleque. Então que tenha briga e que tenha dissensão entre os dois. Jotão lança uma parábola e larga uma profecia e uma maldição que poderia... E aí as pessoas podem achar assim, porque Deus não... Gente, lê o Velho Testamento. Deus, ele até fala assim, sobre... É ele que lança bênçãos e maldições de acordo com as necessidades. E vocês vão ver como é interessante a necessidade aqui. Logo depois que ele lança essa profecia, parece que se passaram, acho que 3 anos. Aí ele foge, se esconde. E aí parece que passam uns 3 anos sem que nada aconteça. No final desses 3 anos, Abimeleque reinando sobre o povo de Siquém, ele fica, né? Ele tá ali, é um rei tirano, e ele que determina os quereres do povo e tudo mais, só que o povo é o povo de Deus. E Deus deixa a gente por um tempo passar por situações assim, sabe? Não existe história perfeita no sentido de que dá tudo certo do início ao fim com cara de certo. Isso também fazia parte do plano de alguma forma, e isso também mostra o poder de Deus. No final, olha o que acontece agora no próximo trecho. A conspiração de Gaal. Nunca tinha ouvido falar de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, tá vendo? Israel, o povo de Siquém é de Israel. Enviou, que eu não sei onde fica Siquém, não sei o que.
Eu só li e tentei entender. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus, um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosa... Passar onde? Na boca? Eu também não. Pode passar na boca, só um pouquinho. Mas mostra pra vovó. Minhas maquiagens. Só que ela não pode ficar usando. Tá, então vamos lá. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar a seus irmãos. Aqui está dizendo que os cidadãos de Siquém, apesar de ser o povo ali de Deus, de Israel, eles foram coniventes com Abimeleque. Então eles iriam pagar naquele momento por isso. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles os assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Olha que confusão. O próprio Deus manda um espírito mau para fazer coisas, né, de contenda nessa aliança de Abimeleque com o povo de Siquém. Ele deixou quieto Abimeleque reinando sobre o povo dele durante 3 anos. Aí ele vai e libera um espírito. E esse espírito é personificado na figura de Gaal. Veio também Gaal. Então o povo já começa a criar emboscadas e começa a trair o rei. Veio também Gaal, filho de Ebed, com os seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram dele, e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor. E foram à casa de seu Deus, e comeram, beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Não sei explicar cada coisa, mas no final o resumo é: Gaal está montando uma estratégia contra o rei que foi colocado ali, meio que se forçou para estar ali. Ele foi colocado depois de um golpe, né, enganando o povo. Aí Gaal, que é um espírito mau, personificado num homem, ele chega para causar essa contenda ali materialmente, né, porque foi um movimento material também. E ele começa a criar emboscadas e se afilia com o povo, e o povo vai na dele, tudo por permissão de Deus. Aí se esse povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque, e a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque. Olha o Big Brother. Sério, o Velho Testamento é umas coisas assim que tu fala assim: gente, que fofoca doida. Olha só, e ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, ou seja, tinha um maluco que tava lá no meio. Se Gaal era um infiltrado, aí tinha um infiltrado do infiltrado, que era Zebul. E ele ouve Gaal falando essas coisas e manda mensageiros contar para Abimeleque o que Gaal tá fazendo. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, fazei-lhe como alcançar a tua mão. E aí agora a gente entra no outro trecho em que o spoiler é: Abimeleque, ele vence Gaal. E aí nessa hora, quando eu fui lendo isso aqui, eu falei: gente, eu não tô entendendo nada. Como é que pode? O homem se levanta,
é colocado, né, ganha uma coroa de forma indevida, reina durante um tempo, um irmão sobrevive, ele mata e tal, dá o golpe, aí o irmão sobrevive, fala uma parábola que eu, na hora, eu não entendi muito bem. Eu acabei nunca não explanei sobre a parábola, né? O que eu achei interessante dessa parábola das árvores é porque isso acaba sendo muito da minha tarefa, assim, digamos, da minha profissão e das coisas que eu faço, né? É como se as árvores elas estivessem muito ocupadas em suas atividades fim, em suas funções técnicas, e elas não quisessem ser colocadas numa função administrativa. Eu achei isso interessante porque eu sou dentista e a gente fala muito sobre como as faculdades elas treinam a gente, né, as profissões de forma geral, para a gente ser tecnicista, e não ensinam a gente, por exemplo, quando você vai montar um negócio, empreender, você não aprende às vezes conhecimentos de gestão, administração, empreendedorismo e outros assuntos que são importantes para você gerir. E eu vi isso aqui quando ele falou das árvores, sabe? Ele fala assim, não, a videira, por exemplo, não, eu já produzo o meu fruto, isso alegra os homens. Aí a uva é o que? Parreira? Como é que é o nome? Não é uveira. Aí cada árvore, ela dizia assim, não, eu já tenho a minha função. Só que ela estava falando de função técnica. E ali elas estavam sendo convidadas para uma função de gestão sobre as outras árvores. E elas diziam, não, mas eu já tenho a minha. Elas não queriam acumular função. Elas se negavam para não acumular função. Porque elas iam ter que continuar dando fruto ali e teriam que também coordenar as outras árvores. Né, como um rei, uma rainha, né? Tem uma página que eu peguei aqui que tratava isso, eu gostei porque botou da ótica feminina, admito que eu gostei. Né? Tratou as árvores como mulheres e tratou isso como estavam procurando uma rainha. E aí todas elas se negavam porque elas estavam muito ocupadas e já tinham a vida delas de árvore, né? E a vida técnica delas. Mas aí veio o espinheiro, que não é uma árvore, aí depois eu tava lendo aqui sobre ele, não sei se eu vou achar aqui de novo. Mas o espinheiro, ele não era uma árvore como os outros, ele não dava fruto. E a árvore para ser colocada ali é a árvore que dá fruto. Mas aí pegaram o espinheiro que estava de bobeira, tô fazendo nada. Só que aí o espinheiro ele veio com uma condição. E essa condição era uma condição que subordinava o povo debaixo dos pés dele. Né? Ele botava assim... Se vocês me querem, então, aqui, né? Vamos botar aqui de rainha, igual eu tava falando nas árvores. Botava assim, se você me quer de rainha aqui, isso é o espinheiro falando, eu fico. Mas vocês vão ter que ficar debaixo do meu controle. E se vocês, tipo assim, se rebelarem, saírem do que eu tô falando, eu queimo tudo. Então, ele tá dizendo o seguinte, faz chantagem. Chantagem, isso a gente leva para relacionamento. Sabe, às vezes é aquela pessoa que, independente do tipo de relacionamento, tá? De trabalho, amigo, conjugal, é relacionamento assim, debaixo do medo e da coerção, dizendo assim, se não ficar comigo, eu queimo tudo. Esse era o espinheiro que foi colocado pela ânsia do povo em ter alguém ali, que é Abimeleque, tá? Agora voltando, a gente tava lá em Gaal. Agora, que eu tava achando estranho da história, né? Aí vai Abimeleque, o próximo título é assim, Abimeleque vence Gaal. Eu falei, ué, mas Gaal, tá, tudo bem, Gaal era um espírito ruim, isso eu não sabia. Quando eu li, eu não tinha entendido isso. Eu fui entender isso quando eu fui pesquisar sobre. Assim, na verdade é que fala um mau espírito, só que às vezes a gente, né? Eu fiquei assim, ué, por que Gaal é levantado por Deus e ele perde? Ele era um mau espírito. Mas ele teve uma função temporária e importante. Só que não poderia ganhar pelas mãos dele. É isso que eu fiquei pensando depois, né? A minha conclusão. Abimeleque vence ele. Temporariamente tem uma vitória. Depois Abimeleque vai perder. Vai ser deposto como rei. Né? Vai perder a coroa. Porém, Gaal, ele teve uma função ali. Só que se Gaal vence, sabe? Eu fiquei pensando isso. Seria como se a vitória fosse do espírito da rebelião e da traição. E isso não... Então, assim, ele foi usado momentaneamente para criar uma contenda entre o povo e o rei, só que a vitória não poderia vir pelas mãos dele, porque seria uma vitória que não seria depois, digamos assim, não refletiria a glória de Deus e não seria idôneo,
sabe? Se a vitória fosse dada pelas vias da traição, digamos assim. Então precisava acontecer de uma outra forma, e aí tem a solução lá na frente. Abimeleque vence Gaal. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Tá vendo? Zebul foi o cara que entregou ele. Aí tá dizendo assim, isso não é gente, isso é sombra, tu tá vendo coisa. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente no meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonemim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, peleja contra ele. Eu achei muito interessante a história porque ela é complexa. Ela não é tão binária, sabe? Tipo, papo não. Acontecem coisas no meio complexas que você fica assim, gente, tem o traidor do traidor. Que é esse Zebul aí. É o traidor do traidor do traidor. Porque o traidor inicial é Abimeleque. Aí vem o espírito de traição, que é Gaal. Aí vem o Zebul traindo Gaal. Tá tipo Game of Thrones. Mas tudo coordenado debaixo da vontade ali de Deus, e Deus trabalhando e mexendo as peças. Então lhe disse Zebul. Aí Zebul vai e fala pra ele: ué, você não falou quem é Abimeleque? Vai lá, peleja contra, não se assusta com isso não. E Abimeleque, aí ele foi, né, pelejou, e saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da parte da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo e olhou, e eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam a entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que ouvindo todos os cidadãos da terra de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. Era um deus que eles adoravam ali. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado, se haviam se juntado nessa torre desse tal deus Berite. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Vou explicar. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, os puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Ainda não acabou o capítulo, mas vamos até aqui para explicar. Aqui é mostrando como Abimeleque vence Gaal. E o que ele faz depois de vencer Gaal? Lembra que Gaal juntou com o povo de Siquém, que Abimeleque era rei, para tirar o rei? Só que Gaal era um espírito maligno de traição, de rebelião. Não era de Deus, no sentido de Deus permitiu e Deus mandou que ele fosse para ele agir até certo ponto. Mas a vitória não poderia ser dada pela mão dele, porque era um espírito ruim. E aí, como que Abimeleque vence esse espírito? Ele vence Gaal, né? Ele cria essas emboscadas, ele recebe informações privilegiadas de um tal de Zebul. Depois que ele vence Gaal, ele se vinga, me dá essa sensação de que ele se vinga do povo fazendo 2 coisas. Olha que interessante. Uma é joga sal na terra. Ele joga sal na cidade. E isso era como se fosse uma maldição. Só que ali é uma maldição vinda do homem, de um homem que não estava servindo a Deus, né? Então,
ele faz isso, tu vê, ele não amava o povo. Ele não amava o povo. E ele trouxe a idolatria para o povo, ele não amava aquele povo, e aí ele faz essa vingança. Aí, assim, eu tava orando na hora, né, e eu falava sobre relacionamento e alianças. E aí, por isso que eu achei curiosa vir essa palavra complexa, mas que é muito interessante. Eu me reuni com umas amigas no fim de semana, não, foi essa semana agora, e a gente falou sobre relacionamento, eu falei sobre a minha questão com o meu ex-companheiro, comentei algumas coisas, e elas levantaram assim, né? Todo mundo é cristão, né? Mas existe a revolta e o ódio de quem é rejeitado, traído e tudo mais. Isso é natural do ser humano. Mas como que um cristão age perante isso? Ele se deixa levar por esse ódio, por esse espírito ruim, porque no final é isso? Ou você age de forma em paz, com tranquilidade e seguindo o que Deus manda? E aí uma falava assim, eu teria quebrado a casa inteira. A outra virou e falou assim, eu acho que você deveria ter levado as coisas para vender. Aí a outra, mas nem o carro. E sempre levantavam essas questões. E eu falei, gente, eu não senti em Deus de fazer isso. Sabe? Eu não senti em Deus de me vingar de forma nenhuma. Eu fiz até foi uma brincadeira, eu não vou expor aqui. Mas eu fiz uma brincadeira, assim, eu fiz algo um pouco jocoso quando eu saí. Eu tive até um pouco de senso de humor, mas não foi nada muito grandioso que, né? Mas nada que vá ferir a pessoa em algum nível ou vai destruir ela, nem que seja psicologicamente. Eu sempre falei aqui que, assim, a gente pode não ter amor pela pessoa no sentido conjugal, de falar assim, vou conviver com ela, mas a gente tem que ter o amor fraternal. Esse amor fraternal, ele não pode fazer a gente viver debaixo do pé da pessoa, mas ele tem que fazer com que a gente consiga minimamente respeitar aquele ser humano e não querer o mal daquele ser humano, sabe? E eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse ali, né, era uma coisa que eu tinha com Deus que era assim, eu sempre tive assim, eu aguento passar certas coisas, mas eu acho que ele não aguenta. E eu não quero ver ele passando essas coisas. É porque eu tenho amor de esposa? Não. É um amor fraternal de eu não quero ver uma pessoa que eu estava com uma aliança durante tantos anos, era uma aliança sincera da minha parte. Então não existe agora, se era uma aliança sincera da minha parte, como é que agora eu vou querer que ele seja destruído? Não faz sentido, sabe? Eu não quero que aconteça nenhum mal com esse homem. Inclusive eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele tenha um encontro com Deus, seja feliz, seja próspero, abençoado. Eu não vou ter nenhum problema se ele for mais abençoado do que eu, em qualquer nível, seja financeiro, uma família. Eu não tenho um sentimento negativo em relação a ele. E tanto que eu saí de casa perdoando e tudo mais. E aí, essas pessoas traziam isso, né, de por que você não fez isso, ou fez isso? Eu falei, gente, não faz sentido, sabe? Me faltaria muito amor se eu fizesse tudo isso, muito amor ao ser humano se eu fizesse coisas assim. Eu prefiro que eu passe por algum perrengue do que ele. E claro que isso é um sentimento fraternal, mas para dentro de um casal é complicado, porque na verdade é o homem que tem que ter esse sentimento com a mulher, sabe? E eu sempre tive esse sentimento, então é por isso que eu falo assim, quando a gente é uma mulher forte, a gente precisa realmente pedir a Deus um homem mais forte que a gente. Porque a gente não consegue se fazer fraca para estar debaixo da situação, a gente se faz por um tempo até a gente ficar esgotada. E a gente precisa de um homem que tenha mais força ainda, porque a gente vai falar assim, deixa que eu faça, ele vai falar assim, deixa que eu faço 2 vezes. Senão você tem que parar de fazer, aí você para, não, não dá. Bom, e aí isso tudo me veio à cabeça falando de relacionamento, porque pra mim isso tem a ver com relacionamento, né? Porque eu estava orando em relação a essa questão, tentando entender algumas coisas e veio essa palavra. E aqui Abimeleque, na hora que ele percebe que o povo se deixou levar por um espírito de traição, que estava tentando trair ele, o que ele faz? Joga sal, tenta amaldiçoar a terra e o povo. Tenta não, né? Ele faz isso. E o povo, que é o povo de Deus, era um povo chamado e escolhido por Deus, só que estava desviado pela idolatria.
Para onde que esse povo corre? Correu para Deus? Não. Correu para os seus falsos deuses. Aqui diz que eles correram para dentro de uma torre, e anota que isso é importante. Já vai, tomara que dê tempo. Eles correm para dentro de uma torre de um tal de Deus Berit. Dentro dessa torre, Abimeleque queima todo mundo. Eles não tiveram proteção do Deus deles. Porque não era um Deus verdadeiro, é só um espírito que, sei lá, roda aí e consegue dar alguma coisa para o povo temporariamente, mas não dá vida. Seja a vida na terra, seja uma vida espiritual, a vida eterna. Eles se escondem dentro dessa torre, desse tal Deus Berit, e lá eles são queimados, mais de 1000 homens e mulheres. E assim, de certa forma, Abimeleque, que antes, né, tu vê que ele queria tanto reinar, ele queria tanto a coroa pelo status, que ele foi disposto a destruir aquilo se não fosse dele. E isso me lembrou aquela passagem de Salomão com as crianças. Tinham 2 mulheres e tinham um filho só. E aí Salomão precisava identificar quem era a mãe verdadeira da criança. E ele sabia que a mãe verdadeira ia preferir não estar, é o amor isso tem a ver com amor. Ele ia preferir não estar com ele do que ver ele destruído. Isso acontece com Salomão, me lembrou muito essa passagem. 2 mulheres, uma perde o filho morre. Aí ela vai e pega o filho da outra. Aí eles levam esse caso para Salomão porque as 2 começam a brigar. Quem é o filho de quem? Quem é a mãe verdadeira? A mãe verdadeira é aquela que tem amor. E aí levam para Salomão. Salomão vira e vê que tá tendo aquela confusão. Ele vira e fala assim: as 2 querem a criança? Vou partir a criança no meio, cada uma vai ficar com metade da criança. A mulher que não era a que tinha amor pela criança, né? Ela vira e fala assim: pode partir. A que tinha amor pela criança, ela vira e fala assim: não, deixa com ela então. Deixa inteiro com ela. Eu não preciso cuidar dessa criança. O que importa é a criança estar bem. E nisso Salomão percebe quem é a mulher que amava a criança de verdade e que era a mãe de verdade. E entrega para ela a criança. Ela não fica com a outra porque ele viu ali que não teria amor da outra mulher, né? E isso foi mais ou menos, me lembrou muito, né? Abimeleque, ele fala assim: tá tentando me trair? É sal, queima todo mundo, destrói tudo. Ele não teve misericórdia e amor pelo povo. Agora, última etapa da história. A morte de Abimeleque. Olha que interessante. Então, chega um momento que Abimeleque perde a coroa. Mas como que ele perde? Então, Abimeleque foi-se a Tebes e sitiou a Tebes e a tomou. Tebes é uma outra cidade. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar a fogo, igual ele fez na outra torre. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, o homem da parábola das árvores, veio sobre eles. Assim encerra o capítulo 9. Agora vamos explicar esse último trecho aqui rapidinho. Não fecha não, peraí que eu vou precisar. O que tem de interessante? Eu fico animada. O que tem de interessante nesse trecho? Você vê que Abimeleque, depois que ele faz o que faz em Siquém, ele se dirige para uma outra cidade chamada Tebes. Aprendi na internet que Tebes significava brilho, resplendor, alguma coisa assim. Era também uma cidade do povo de Deus, mas essa cidade, ela não estava envolvida com toda essa treta política que tinha acontecido, pelo que eu entendi. E no centro dessa cidade havia uma torre forte. Não era uma torre do deus Berit, era uma torre forte. Eu vi aqui em algum lugar falando que quando falava de torre forte, estava se referindo a Deus. Essa cidade, a torre forte, era como se fosse as pessoas se escondendo em Deus.
Viu que o bicho tá pegando, se esconde em Deus, entra na torre. Mas que torre? A torre do deus Berit ou a torre forte? A torre forte. Tem 2 torres, uma é queimada e a outra não. E além de não ser queimada, a tal torre forte que fica no centro da cidade, e ela é toda uma metáfora indicando para Deus, né, para o único Deus vivo, essas pessoas se escondem lá. Aí entra uma coisa que eu achei fantástica. Eu gosto muito das personagens femininas. Tem uma personagem feminina nesse trecho que ela é super forte, só que ela simplesmente é uma mulher anônima. Ela não tem nome, ela não tem títulos, ela não tem nenhum mais relato dela na Bíblia. Ela não pede opinião de ninguém para fazer o que ela precisa fazer. Ela simplesmente sente que ela tem que fazer alguma coisa e ela se posiciona de forma estratégica, só que dessa vez debaixo, é um posicionamento estratégico, mas debaixo da estratégia de Deus. Ela aproveita que ela entrou na torre. Quantas pessoas entraram naquela torre? Muitas pessoas entraram. Toda a cidade fugiu para a torre. Quantas pessoas subiram até o telhado? Menos, algumas devem ter ficado embaixo. Das que subiram até o telhado, quantas delas olharam para baixo, viram Abimeleque lá e traçaram um plano e tiveram uma ideia? Praticamente, na verdade, mais nenhuma, só essa moça. E ela olha para Abimeleque lá embaixo, já se sabe de toda a questão, né? Já era algo revelado sobre ele. Ela pega uma pedra e ela joga na cabeça dele. Ela aproveita, ela tem a estratégia de aproveitar um posicionamento estratégico que só ela tinha para atingir o rei que tinha entrado naquele lugar na base, né, que tinha dominado aquele povo na base do golpe, e não na base da sinceridade, do amor, mas na base do golpe, da tirania e da chantagem. E ela lá de cima, ela lança essa pedra. A pedra bate na cabeça dele, ele não morre de imediato, mas ele pede para um dos seus moços, né, dos guerreiros ali dele, desembanhar a espada e matar ele. Por quê? Para ele seria algo publicamente desonroso ser morto pela mão de uma mulher, porque na época, né, eu já contei aqui a história de... eu esqueci o nome dela, de uma mulher que mata um rei com uma... acho que foi uma pedrada também. Lá na época, acho que de Débora e tudo mais. Tinha uma mulher, né, que faz algo parecido. Ela mata, acho que um comandante, um general. Essa, ela olha, cria estratégia, né, e ali, baseada, né, instruída em algum nível ali por Deus, porque ali ela estava defendendo o povo de Deus, ela solta aquela pedra, atinge a cabeça dele e depois ele vira e fala assim, ó, me mata porque as pessoas não podem saber que eu morri pela mão de uma mulher. Eu achei engraçado isso, porque ele cria todo esse cenário e agora a história dele, com o nome dele, tá simplesmente no livro mais vendido da história da humanidade. Todo mundo sabe que foi uma mulher que atingiu ele. Bom, aqui o interessante dessa história tem umas coisas que as pessoas, né, fazem os paralelos. E tem uma coisa que eu achei muito interessante que eu vou trazer aqui, sobre Gaal, que foi o que me chamou a atenção para essa história. Foi a primeira coisa que apareceu para mim na internet que eu falei, me chamou a atenção. Mas interessante é sobre uma pedra que os 70 irmãos de Abimeleque são mortos por ele. E é com uma pedra que lá na frente se resolve o problema, tirando, né, Abimeleque do cenário. Quando eu tava aí também, a questão de ser uma mulher anônima, porém bem posicionada. Isso é muito jeitinho de Deus trabalhar. Eu já falei aqui, tem uma passagem bíblica que fala de uma flecha que foi lançado a esmo. Nada que Deus faz são coisas assim que... sabe aquele detalhe? Aquele negocinho que entra assim e que vai no meinho, que ninguém vai? Aquela coisinha que vai pelas brechinhas, pelas rachaduras. É meio que isso. Ele pega coisas às vezes pequenas e simples e revela coisas fantásticas, né? E ele fez isso, uma mulher anônima, só que bem posicionada. E aí entra, e esse bem posicionado também é muito da gente. Volta a falar, quantas pessoas não acessaram aquela torre? Das pessoas que acessaram, quantas resolveram subir para olhar de cima o cenário?
e não ficar ali embaixo, de repente gritando, sofrendo. São pessoas que, esse de cima, me dá a sensação, ainda mais com as coisas que eu vim passando ultimamente, que é o você se posicionar no nível espiritual. As pessoas estavam ali embaixo, elas estavam vendo o que era material. O que era material era aterrorizante. Era uma cidade sitiada, um rei mau que queria acabar com aquele povo. Mas quantas pessoas tiveram é o que eu falo, a maldade espiritual, que não é má, né? Mas é a maturidade espiritual, de falar assim, eu sei que isso está acontecendo aqui, mas se eu olhar isso de fora, se eu olhar isso de cima, o que está acontecendo? Aí a pessoa sobe, vai lá no telhado. Aí eu lembrei também que no último culto, em um culto aí falou assim, às vezes você não consegue pela porta, nem pela janela, entrega pelo telhado. E aí essa mulher entregou algo pelo telhado. Foi uma pedra, mas ela entregou pelo telhado. O que eu queria falar de Gaal é o seguinte. Eu abri aqui num perfil no Instagram chamado Elidiel Marques. Eu achei muito interessante. Ele usa umas imagens acho que é de IA e tal, e escreve uns textos na legenda com uma perspectiva que eu achei muito legal. Aí tá assim, Gaal, o espírito barulhento da rebelião. Foi aqui que eu percebi que Gaal era um mau espírito. Eu tinha lido, eu passei por cima do... Quando eu li isso aqui, eu falei, ué, Gaal era um espírito ruim? Ele diz assim, Gaal, o espírito barulhento da rebelião. Em Juízes 9 não é apenas história, é diagnóstico espiritual. Quando Deus decide romper a aliança entre... E eu estava orando sobre a aliança. Por isso que foi me chamando a atenção. Me chamou a atenção... Ele compara Gaal com um escaravelho. Gente, eu posso ser doida, mas eu falei uma vez aqui que apareceram alguns insetos e tal que chamaram minha atenção na minha antiga casa e tal. E eu fiquei muito confusa sobre o escaravelho, porque tinha aparecido um besouro preto assim e tudo mais. E eu falei assim, vou pensar só em coisa boa. Então, né, era uma esperança, um escaravelho, um besouro e uma libélula. E aí quando mostrou o escaravelho e falou de aliança, eu falei, gente, gostei. Eu faço diversos hiperlinks. E aí ele botou assim, quando Deus decide romper a aliança entre Abimeleque e os senhores de Siquém, uma aliança nascida de manipulação e sustentada por sangue inocente, ele envia de início um espírito mau. E aí surge Gaal. O nome Gaal, de raiz hebraica, aponta para o escaravelho, um inseto grotesco. Existem outras definições para o nome Gaal, tá? Eu vi outras definições, outros significados até bons. Mas aqui, esse rapaz, que parece que é teólogo, ele apresentou essa definição de Gaal como escaravelho. O escaravelho é pesado demais para voar alto. Suas asas são agitadas, mas não tem leveza. Ele voa baixo, vive nos lixos, habita os dejetos e por onde passa faz barulho. Assim também são os espíritos que Deus permite quando quer desmascarar alianças corrompidas. Olha isso. Cadê? Eles não edificam, não curam, não redimem, mas revelam o que o sistema tentou esconder. Gaal representa aquela voz da rebelião que surge não como solução, mas como sentença. Seu grito é sujo, sua presença é incômoda, mas ele só aparece porque o ambiente o atraiu. O barulho de Gaal só ecoa onde o silêncio da verdade foi tolerado por muito tempo. Achei isso interessante. Em vários momentos é como assim, quando o bem se omite, o mal reina de algum jeito. Isso acontece com as árvores, porque tinham árvores boas e que davam frutos que se omitiram da sua função, que elas poderiam, né? Por exemplo, ali Deus tinha falado, né? O Gideão tinha falado que nenhum dos filhos seria. Mas será que não deveria ter ali entre os filhos algum bom que naquele momento não fosse, né, coroado, mas que mais pra frente pudesse ser depois de um preparo, alguma coisa? Mas pela pressa do povo e pela ambição de Abimeleque, teve essa aliança. Era o povo apressado e Abimeleque ambicioso. E aí juntou uma aliança que ele diz aqui que é uma aliança debaixo de... Como é que ele falou? De manipulação e sustentada por sangue inocente, né? Ou seja, uma aliança sem amor. Aí aqui ele fala, né, que
O barulho de Gaal, ou seja, a traição, ela só ecoa onde o silêncio da verdade, ou seja, há uma verdade silenciada, né? E essa coisa de silenciar a verdade, você vai silenciando ela, vai tolerando o silêncio da verdade durante muito tempo. Só que chega no momento que, se Deus quiser agir, ele entra com o pé na porta. E como é que é o pé na porta? Primeiro ele liberou um espírito ruim, um espírito de traição, para já dar uma chacoalhada no sistema. Mas depois ele encaminha de uma forma, né, mais idônea, uma forma idônea. Então, Siquém, o povo, ele é cúmplice de Abimeleque. E quem se associa com injustiça, cedo ou tarde, será perturbado por ela, pela própria injustiça. O mesmo solo que recebe pactos injustos também germina juízos inesperados. Gaal, ele não é herói, mas é o prenúncio de que Deus já está em movimento. Achei isso fantástico. Quando ele surge, o tempo da exposição começou. Se esse texto te despertou, imagine o que será mergulhar. Ah, não, tá, isso aqui é outra coisa. Aqui tá vendendo o curso no final. Mas então, aí achei fantástico essa leitura de Gaal. Foi ela que me despertou para tentar entender quem era Gaal e tudo mais. Aí eu fui nos comentários, acho que foi desse post. E aí uma pessoa virou e falou assim: eu tô contando tudo, todos os bastidores do meu raciocínio. Uma menina, alguém falou assim: e o legal é que depois Deus deu a vitória por meio da mão de uma mulher anônima, não sei o que e tal, bem posicionada. Aí eu falei: cara, que legal, quero saber quem é essa mulher. E aí foi quando eu li o capítulo 9 inteiro. E foi muito legal isso ter vindo logo quando eu estava buscando entender sobre alianças, sabe? Que às vezes, assim, surge em mim, né, essas questões. Eu não tenho isso muito bem digerido ainda sobre... Por mais que, por exemplo, na minha vida tenha acontecido, eu tenho muito cuidado, vê se vocês vão me entender, eu tenho muito cuidado em não influenciar as pessoas para coisa errada, sabe? Por exemplo, na minha vida, eu vi como Deus entrou para romper uma aliança que não estava de acordo com o propósito dele. Mas eu tenho medo ainda de falar isso para as pessoas. E eu falei isso na mesa com as meninas, eu tomei coragem e falei. Mas eu tenho medo ainda, em algum nível, de falar para as pessoas, porque eu não quero incentivar as pessoas a romperem alianças. Eu quero que as pessoas, elas busquem a Deus para saber da qualidade de suas alianças, sabe? E isso eu falei para as meninas na mesa. Eu estava numa mesa em que todas eram casadas e quem já não tinha filho estava grávida. E eu sou a única divorciada e sem filho. Então, sobre mim paira uma mácula e que eu posso acabar sendo... Não aconteceu, não é o caso, as meninas me conhecem, né? E no final, eu tô buscando a Deus, eu falo e Deus me responde. Então, assim, eu sei que paira sobre mim. É a mesma coisa, eu penso muito também na mulher samaritana, sabe? Às vezes, por causa dessas questões sociais, éticas e morais, acaba pairando sobre mim uma sensação, sei lá, alguma coisa que pode me pré-julgar, como se eu não pudesse falar sobre o assunto, sabe? Como se eu fosse alguém que não tem credibilidade para falar do assunto. E aí você tem que saber um jeito certo de falar sobre isso, né? Porque parece assim, deu errado para ela quer que dê errado para os outros. Negativo. Eu acho que instituição família é uma das coisas mais importantes que Deus criou. E ela é tão importante que ela precisa ser feita da forma certa. E eu falei isso na mesa para as meninas. Eu trouxe duas perspectivas, né? A primeira é essa, de o relacionamento conjugal, ele depois da sua aliança com Deus, é o mais importante que existe. Não são seus filhos, não são seus pais. É a sua esposa e o seu marido. Esse é o relacionamento mais importante. Com isso que você... né? Cria todas as coisas a partir daí. E aí existe o outro lado, que é... Eu falei para as meninas isso, todas casadas, eu virei e falei assim: coloquem os seus cônjuges, os seus maridos, na pedra, igual Abraão fez com Isaac. Bota no altar. O que botar no altar, metaforicamente falando? Entrega em oração. Se entrega... todo ser humano tem que ter o seu secreto com Deus, que é o seu relacionamento. Aí quando você tem um outro ser humaninho que você convive, seu marido, sua esposa, que ele tá de acordo com a palavra, aí vocês conseguem fazer isso em 3, mas sempre vai ter um ponto
isolado, secreto e sozinho de cada um desses indivíduos com Deus. E tá tudo bem, porque se um dos lados da aliança violar esse pacto, o outro não se perde junto. E aí é bom que a gente tenha um secreto com Deus. Então o meu conselho aqui para as pessoas vou falar a mesma coisa que eu falei na mesa para elas. Levem as suas alianças, seja conjugal, seja de trabalho, seja de amizade, algo que você tem muito profundo com alguém, leva na presença de Deus. Se tranca no teu quarto, ajoelha, ora, leva para Deus essa questão. E Deus, ele vai te revelar. Não sei se vai revelar igual revela para mim. E eu só tô fazendo isso porque eu comecei a fazer isso esse ano. Depois dos meus primeiros jejuns, a primeira vez que eu fiz isso, assim, depois de um jejum, orar e tudo mais, todas as vezes que eu fiz isso, Deus me revelou alguma coisa que ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou que depois também foi confirmado na igreja, tá? Uma coisa que como eu tenho muito medo de influenciar as pessoas negativamente para coisas erradas, eu gosto muito de confirmar as coisas que Deus me mostra, alguma coisa que Deus fala comigo, na igreja. Só que eu não fui na igreja desde ontem, né? Isso foi ontem à noite. Aí chega hoje, tem esse problema na internet, eu resolvi gravar o vídeo também. Por quê? Por exemplo, hoje à noite eu vou na igreja. Se Deus me der uma cajadada, falar qualquer coisa diferente, contrária a isso, eu vou vir aqui e eu vou trazer. Mas eu sei o quanto eu me coloco à disposição de Deus para cumprir o que Ele manda. E quando eu percebo que é Ele falando comigo, eu não retenho, eu falo as coisas, entendeu? Eu falo. Tem nada com os outros, eu tenho com a mensagem. Meu irmão, ele falou pra mim assim de manhã, tem uma frase de jornalista que fala assim, meu compromisso é com a notícia, não é com a verdade. Mas não é esse o caso. O meu compromisso é com a verdade, é com o que Deus fala. Então, se eu sentir que foi Deus que me falou alguma coisa, eu gosto de expor. Agora, se eu achar, aí por exemplo, eu vou na igreja, Deus fala uma coisa diferente, me corrige, me alinha em algum ponto, eu vou trazer também. Hoje à noite eu vou na igreja. O que Deus mandar, eu vou vir fazer o resumo do culto. Entendeu? Já tô até empolgada. E aí é isso. Então, sempre leva pra Deus. Eu falei isso pras meninas. Mas eu já sou casada. Porque às vezes a gente acha assim, não, tem que buscar de Deus até casar. E depois a gente para. Porque o meu pensamento era assim, tá? Eu era dessas. Eu era daquelas que falava assim, não, eu conversei com Deus antes, então agora que eu casei, feche os olhos. Isso é conselho mundano. Casou. Namorando, abre os olhos. Casou, fecha. Não fecha. E o não fechar não significa não confiar, mas significa que a sua confiança majoritária está em Deus. Porque se em algum momento um dos lados fraquejar, você precisa entender o seguinte. E fraquejar, que eu digo, eu tenho meus limites. Deus sabe quais são. Fraquejar no sentido assim, a pessoa se afasta em algum nível e tal, mas precisa ser resgatada, você vai, ora pela pessoa e Deus resgata. Não. E, gente, vai muito assim, de níveis mesmo, sabe? Por exemplo, eu com questões, por exemplo, de traição, eu sou aquela que eu não vou ficar tentando resgatar homem dentro de casa, não. Eu sou do tipo que eu saio da casa, deixo o homem lá. Tá traindo? Fique aí então, eu vou orar daqui, se Deus falar alguma coisa... tá perdoado, tudo bem, mas eu tenho que voltar a ter uma relação conjugal com essa pessoa? Aí já é outro... Pra vocês terem noção, vou falar uma coisa pra vocês. Negócio de traição, de relação conjugal. Eu tenho tanta agonia disso, e isso me machuca tanto hoje em dia, porque quando você é adolescente, jovem, e você tá conhecendo alguém, você é da igreja, as pessoas, elas estão muito imaculadas ainda, sabe? Muito intocadas pelo mundo. Isso é uma coisa, e isso é a principal coisa que Deus está quebrando em mim. As pessoas que você conhece, que você se relaciona, alguém que você pode começar ali, flertar, namorar alguma coisa, são pessoas imaculadas quase. Claro que depende de onde você está falando. Na minha mocidade, tinha bastante gente assim, tranquila. A galera que... Eu fui dar meu primeiro beijo, eu tinha 17, 18 anos. Então... você tem muita essa tranquilidade de pessoas, né, ainda muito virginais. Quando você tem 34 anos, que você olha para o mundo, eu nem espero encontrar um homem que esteja dentro de uma redoma intocado. Na verdade, nem quero isso. Me desejaram isso uma vez e eu falei que não queria. Porque se com um homem mais velho, igual era o meu antigo companheiro, eu tive problemas de criação, que eu me sentia às vezes tendo que criar alguém,
Eu falo pra Deus assim que eu não quero ninguém, sabe? Eu não quero que Deus prepare pra mim um menino de 22 anos. Não, tá doido, eu não sirvo pra isso não. Tem mulher que isso acontece. Acho que não vai ser meu caso não. Então eu quero uma pessoa madura e tudo mais. E essa pessoa madura, o que ela tá fazendo da vida nesse momento? Tá dentro da casa da mãe com um poodle? Não tá. Tá aí no mundo tentando fazer as coisas viver. Tem algum nível de maturidade. Isso significa também, que é a parte que me machuca, outros relacionamentos. Isso me dói num nível, assim, de me dar ânsia real. Eu tô falando pra vocês. Como eu sempre fui uma pessoa muito fechada no relacionamento, que eu não aceitava infidelidades e traições, pensar que o meu futuro marido está por aí, vou falar uma palavra, bundeando com outras mulheres, isso me dá um ranço e um ódio. Mas eu sei que isso é humano, que isso é carnal. Porque num nível espiritual, olhando as coisas, existem os propósitos de Deus e tudo mais, entendeu? Mas Deus está trabalhando em mim, porque eu tenho ranço disso, sabe? Porque eu sei que eu estava no relacionamento, saí dele, eu sei o quanto eu tô separada. Eu me sinto separada, cuidada e isolada, sabe? Para vocês terem noção, teve uns dias atrás que postaram a foto de um rapaz num grupo que eu faço parte, né? Um grupo de trabalho, assim, tudo mais. Um grupo com bastante gente, só que a maioria é homem. E aí postaram a foto de um rapaz e fizeram como se fosse um anúncio dele, tipo como se estivesse vendendo ele, né? E aí era uma brincadeira, só que o rapaz era simpático. Ele estava, digamos assim, que carnalmente falando, porque eu não conheço ele, eu não conheço nada dele, eu só conheci ele fisicamente via foto, e eu falei assim, atende atende o meu checklist. Aí quando eu olhei aquilo, eu peguei, e assim, eu fiquei curiosa, eu falei assim, nossa, bonito, gostei do corte de cabelo, tá dentro do meu tipo, né? E aí eu peguei, eu falei assim, eu tenho duas opções. Uma das opções era, eu respondo a foto do rapaz, mandando eu compro. Porque estavam vendendo ele. Botaram lá era uma entrada de... Era uma entrada de quanto, gente? De 1.500, mais 10 de 200. Era um negócio assim, eu não sei nem até agora do que era a piada. Eu sei que eu ia mandar assim, vou aproveitar a promoção, é Black Friday. Só que depois eu parei, eu falei assim, cara, é um grupo mais... Eu tenho dentro de mim uma veia cômica que me dá total liberdade pra mandar uma dessa num grupo. Só que eu parei, eu falei assim, calma. Vai com calma. Você é mulher, quase não tem mulher nesse grupo. Tem um monte de homem, do seu nicho, da sua profissão. Cara, isso pode pegar muito mal. Aí eu dei uma controlada, assim, até poderia ser até só como brincadeira, mas eu falei assim, cara, podem pensar mal de mim. E pior, aí eu fui pra um outro nível, pra vocês entenderem como é que é a minha cabeça. Eu pensei assim, aí eu cheguei a perguntar pra um amigo meu, eu chamei o meu amigo inbox e falei, aí mandei a foto pra ele e falei assim, tá à venda, tá, sei lá, mandei perguntando sobre. Aí ele falou, não, ele é comprometido e tal. Aí eu, que pena, ainda bem que eu não mandei no grupo, imagina a vergonha, né? E qual foi o outro nível que eu cheguei? Eu virei e falei assim, imagina que o meu marido, porque eu falo que eu quero trabalhar com meu marido, eu falei, imagina que meu marido é desse nicho. Eu vou num grupo público na frente de um monte de outros homens e demonstro interesse por um deles, que eu não sei se é meu marido. Certamente não é. E aí eu vou demonstrar interesse pelo rapaz, por mais que seja brincadeira. Pode ser que aquilo fique na memória e na lembrança em algum nível, olha como eu sou maluca, a ponto de, daqui a algum tempo, se eu tiver realmente com meu marido, se ele for do nicho, alguma coisa assim, eu vou me sentir exposta, culpada, e isso vai parecer, de certa forma, cara, eu sei que eu sou maluca, mas é como se isso maculasse um pouquinho, sabe? É como se tivessem coisa pra falar de mim. E aí nisso compromete o meu relacionamento com ele. Essa é a pessoa que eu sou. E aí eu fico assim, mas o infeliz do meu futuro marido tá por aí, sei lá com quantas.
Entende? Aí é por isso que eu fico com um ranço. Só que aí, isso é se o homem não tiver nascido ainda, né? Que a gente fala. Não for cristão. E aí é isso. Aí umas amigas ficaram na mesa falando assim, porque Deus sabe aonde ele pega pra quebrar dentro da gente nosso ego, nossas moralidades. Porque isso é um pensamento muito moral, sabe? E aí ele quebra a minha moralidade a partir do momento que ele me coloca numa situação que ele diz o seguinte: e se não for um homem nascido em berço cristão? Porque se for um homem nascido em berço cristão, sei lá, vai estar divorciado, porque, não, nunca teve família, eu vou ficar meio assim. Eu falei, o que esse homem tem a minha idade e até hoje tá morando com a mãe com poodle? Coisa estranha. Não, é alguém que se divorciou. Por que divorciou? Traiu a mulher? Tem essas coisas. Tá, não, ele então não é cristão. Aí pro não cristão a gente tem que passar pano pras coisas. Isso me irrita profundamente. Então, por que passar pano? Porque ainda não é convertido. O cara que não é convertido, às vezes faz coisa errada e tudo isso que ele fez de errado vai ser perdoado no momento do batismo. A partir dali é uma nova vida. E ali, naquele momento, vira e fala assim, tá bom, então tudo que ele fez antes... Mas só de eu pensar que o tempo desse homem não tá alinhado com o meu, me dá um ranço interno, que eu falo assim, mas eu já estou aqui vivendo meu celibato. O que esse homem tá no mundo fazendo o quê? E aí eu fico com raiva. Mas é isso. Então, basicamente, parece que eu saí do assunto da palavra, mas eu não saí não. Porque na minha cabeça, ontem à noite, eu tava orando sobre aliança, sabe? E às vezes, tu vê, o povo ali de Siquém, ele estava com uma aliança com um rei que não foi mandado por Deus. E ele passou por poucas e boas. E o povo de Israel tem isso, sabe? O povo de Israel tem essa oscilação em servir outros deuses, se entregar para reis que não eram os que eram preparados por Deus, e depois eles voltam para a presença de Deus. Eles oscilam dessa forma. Então é a gente entender que isso também acontece na vida das pessoas, sabe? E a gente precisa sorrir e acenar, mesmo querendo esganar. Mas é isso, Deus tem seus propósitos, tem suas formas de agir. Eu achei a história muito rica em todos os personagens. Eu nunca tinha lido, eu fiquei apaixonada. É Abimeleque, que é o homem que forçou uma coroa, forçou uma aliança para ter uma coroa através de um golpe. É Jotão, que é o mais novinho, que conseguiu escapar ali e tem uma parábola que ele profere junto com a maldição. É Gaal, que é um espírito maligno de traição e rebelião, que temporariamente tem uma função, mas depois não é por ele que vem a vitória. Tem as duas torres, a torre para um Deus que não era verdadeiro e a torre do Deus verdadeiro. Tem as duas cidades, uma que se entrega ali à corrupção em algum nível, a corrupção que eu digo espiritual, e a outra que se mantém ali na presença de Deus e tudo mais, né? E eu concluo isso pela Tebes, que é o nome de brilhante. Ela tem a torre forte no centro da cidade, tem essas referências que fazem, né, dão alusão a isso. E tem a mulher anônima e bem posicionada. É uma história tão rica. Cara, eu fico assim, abismada, sabe? Quando eu leio essas coisas eu aprendo. Eu gosto demais. Eu tenho certeza que se eu continuar lendo e ouvindo pregações a respeito, vai surgir muito mais coisa. Aí eu falo, a palavra de Deus, ela é viva. É uma história que foi escrita, vou botar aqui há 2000 anos atrás, mas na verdade tem mais. Que é Velho Testamento, Juízes, sei lá, pode ter 5.000 anos, não sei. É uma história escrita há muitos milênios e ela ainda se aplica nos dias de hoje, por meio de parábolas e metáforas e coisas que a gente traz para a vida. E essa é a graça, essa é a beleza, e não à toa que esse é o livro mais vendido da história da humanidade. E é por isso que esse livro também causa guerra nos países, é por isso que esse livro é proibido em muitos locais. A gente tem que agradecer muito a Deus da gente ter essa liberdade que eu tenho de gravar na internet algo falando sobre. Porque tem cidades, países que isso não é autorizado. Tem gente que só de falar desse livro é morto com um tiro na beira da praia, né? Já vi sendo assim, de cristão, sei lá, Oriente Médio, sei lá onde. Todo mundo enfileiradinho, tiro na cabeça, mata todo mundo, sangue escorrendo, porque se declarou cristão.
E a gente tem tanta facilidade e por causa de alguma guerra menor a gente não consegue. A gente não consegue. Será que a gente tem um nível desses homens de entregar a vida pelo Deus que a gente acredita? Sabe? Então, se a gente não consegue entregar às vezes um casamento, um trabalho, um bem material, você entregaria a sua vida? Eu não sei, assim, eu fico me perguntando sobre mim, sabe? A gente tem que se perguntar isso sobre a gente. O quanto eu sirvo e amo a Deus e tenho fidelidade a Ele de que eu chegaria no nível desses homens lá, sabe? A gente não sabe do futuro. A gente não sabe o que vai ser pedido pra gente no futuro. Mas a gente tem que ter um espiritual e o psicológico preparado e ciente de que tá tudo bem entregar coisas bem menores. Tem gente entregando a vida, sabe? E é isso. É isso. Ai, que bom, falei tudo, não acabou. Eu tava com medo de acabar aqui a memória do celular. Faltou alguma coisa? Eu acho que não. Mas já tá bom por enquanto, já é bastante informação. Vou tentar subir o vídeo agora, mas não sei se a internet já voltou. Deixa eu ver se tem. E é isso, fiquem com Deus. O conselho que eu tenho pra dar é: busquem a Deus em secreto. Se vocês convivem com pessoas que não têm temor a Deus, não entendem o conceito do servir a Deus, façam isso no secreto. Se tiver que ir na igreja escondido, vai. Tem gente que... Gente, tudo que você faz pra Deus, mesmo que seja no secreto, e mesmo que seja do fundo do coração, pra Deus, enganando o outro, às vezes você tem que sair escondido, sabe? Tipo assim, não concordo de você na igreja. Tá bom, tô indo lá no shopping. Vai pra igreja. Tô aqui no quarto trabalhando. Ajoelha, vai orar. Tranca a porta. Fala com Deus. Bota o nome na Bíblia e vai pra igreja. Ora, falou no nome, falou na situação e abre a Bíblia. Jejua por aquilo. E vai indo. Tenho certeza que tudo que eu falei é verdade. Por isso que eu não tenho medo de falar. Fiquem com Deus e até a próxima.